Oi, eu sou o Lucas, o Quem manda os mangás, e sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Sejam bem-vindos a mais um Semanoide, quadro esse na qual eu mostro pra vocês as minhas leituras realizadas na última semana que se passou. E já adianto que dessa vez eu consegui ler mais do que na semana anterior, e isso é muito bom. Enfim, bora lá mostrar as minhas leituras da semana, que eu tô muito empolgado pra falar com vocês. Roda a vinheta. Seguinte, turma, tá aqui, essas foram as minhas leituras da semana. Eu consegui ler Takagi, A Mestra das Pegadinhas, Rei de Lata, volume 3. Eu só tenho esse daqui da Takagi, tá? Li também O Senhor dos Espinhos, consegui finalizar, completar finalmente aqui a coleção, a minha leitura, e já adianto, obra é excelente, muito boa. E eu comecei a ler Tokyo Ghoul por recomendação do Felipe Ferreira Lobinho, o português, que fez o react aqui no canal, né, com seu vídeo da coleção completa de mangás, e me motivou, né, me deu um gostinho de, poxa, velho, vou conhecer aqui Tokyo Ghoul. Ele falou muito, né, bem da obra, e me motivou. Eu tenho a coleçãozinha completa aqui, né, de Tokyo Ghoul, vai até o 14, eu não tenho um Tokyo Ghoul Re, tá, mas já é um começo. Enfim, bom, vou mostrar pra vocês aqui quais que foram, né, no detalhe as minhas leituras da semana, minha opinião, e mostrar um pouco da arte de tudo mais desses mangás aqui. Bora lá! Começando aqui, né, pessoal, as minhas leituras da semana foram um quadrinho da New Pop colorido, 3 da JBC, pra finalizar uma coleção, 2 da Panini pra começar uma coleção, e 1 também da Panini pra começar outra coleção de leituras, tá? Porém, o Takagi eu só tenho o volume 1, então finalizei aqui. Foi uma releitura, na verdade, né? E quem sabe no futuro, né, eu pego mais alguns volumes. Eu gostei bastante dessa obra aqui. Eu vou posicionar a câmera aqui pra vocês de um jeito, fica mais fácil até pra me mostrar também. Aí. E eu vou mostrar pra vocês no detalhe aqui cada obra. Vamos começar aqui com Rei de Lata, volume 3, obrazinha aqui do Jefferson Ferreira, quadrinho mangá brasileiro, nacional, publicado pela New Pop. No vídeo de leitura passada eu mostrei o volume 1 e 2, eu reli o volume 1 pra poder ler o volume 2 depois de bastante tempo. E cara, isso aqui me surpreende toda vez que eu leio. É muito bom, é muito gostoso, é bem divertido, né, pensar que, cara, uma obra dessa daqui saiu de solo nacional. Não é subestimando os nossos autores, os nossos artistas e desenhistas, porém, a gente não vê nenhum incentivo público, nem federal, nem mesmo quase que privado, para que essas obras aqui aconteçam. Então eu sei que é difícil para um produtor brasileiro conseguir emplacar uma obra, mesmo tendo uma boa ideia, né, a respeito. A gente sabe que aqui no Brasil também não é bem valorizado as faculdades de artes, de desenho, faculdades até de cinema, né, que você aprende muito sobre roteiro também. Mas assim, cara, em Rei de Lata eu consegui ver que o Jefferson Ferreira tá expondo aquilo que ele quer, os personagens, ele mostra, né, a criação dos personagens, os esboços, ele explica os poderes dos personagens, e tudo aqui é muito divertido, eu acho aqui tudo muito legal. A trama aqui é uma trama, podemos dizer até que, quase que clichê, dentro desse tipo de universo distópico, porém é muito bem trabalhado, é muito bem orquestrado, os personagens, os seus diálogos, as personalidades são muito bem caracterizadas e não são caricatas, né, não são aquelas coisas iguais. A gente vê uma distinção de personagem para personagem. É uma obra muito boa, muito legal. Eu tenho o volume 4 aqui na minha coleção e eu pretendo ler essa semana agora o volume 4 para dar continuidade, né, a essa coleção aqui de Rei de Lata. Se eu não me engano, já foi publicado até o volume 6, tá bom, aqui no Brasil. E a obra tá prevista para ser concluída ou no volume 7 ou no 8, se eu não me engano. Mas eu vou trazer um vídeo mostrando para vocês, né, reviews e etc, até um vídeo mostrando mais detalhadamente a respeito dessa obra aqui, tá? E aí nesse vídeo a gente conversa um pouco mais sobre. Continuando aqui, eu mudei o ângulo para ficar um pouco mais fácil, né? Eu finalizei finalmente aqui a minha leitura de O Senhor dos Espinhos, Ibara no O, né, em japonês. E cara, sensacional. Eu não esperava me impressionar com essa obra aqui, e eu me surpreendi. Por quê? Ela é uma obra que ela trata de um tema mais distópico, pós-apocalíptico, só que ao desenrolar da obra, a gente parte de premissas químicas e biológicas, né, de vírus e assim por diante, para uma premissa assim, totalmente distinta. Eu não posso dizer o que é, porque seria um spoiler. Porém, foi muito bem construído, bem trabalhado, tem sentido, tem lógica no que é feito aqui. Infelizmente, essa obra encerrou até que bem, digamos assim, no volume 6. Porém, essa daqui é daquelas obras que poderiam ter se estendido um pouco mais e que, mesmo no final, sendo fechadinho, amarrado, dava pra poder continuar contando a história, porque ainda ficou faltando algumas coisas. Teve uma premissa ali no final, para um certo futuro, digamos assim, que poderia ser trabalhado aqui dentro da obra, que não perderia a essência da obra. Então, assim, na minha opinião, essa obra deveria ter no mínimo uns 10 volumes para poder ser um pouco mais completa. É uma leitura legal, é uma leitura divertida, é uma leitura que vai te fazer pensar sobre certas questões, até mesmo de própria identidade a respeito de si mesmo, e, cara,
Ela é interessante, é uma coleçãozinha que vale a pena. Sempre tá num preço bom, geralmente quando eu vejo ela por aí. Eu vou trazer uns vídeos de review sobre essa coleção e a gente vai conversar um pouco mais sobre valores assim por diante. Mas é uma obra que vale a pena, tá? Eu recomendo, mesmo ela tendo sido curta, né? Eu considero ela uma obra curta. Poderia ter se estendido um pouco mais pra se tornar um pouco mais complexa, um pouco mais completa. Mas enfim, eu falei demais. Vou mostrar aqui pra vocês, essa aqui é a capa do volume 4, tá? Tá aqui a contracapa do volume 4. É uma obra que ela foi publicada inicialmente ao preço de R$12,90 pela JBC ou época Bowen. E todos os volumes, né, tem páginas coloridas aqui no começo da obra. A arte, ela é bem legal. É a primeira vez que eu leio, né, uma obra desse autor aqui. Eu não posso mostrar muito porque seria spoiler, tá? É a primeira vez que eu leio uma obra desse autor, o Yuji Iwahara. E cara, tem um volume meu específico que ele tá descolando aqui, tá? Mas tem como consertar, e eu vou consertar. Enfim. Vou mostrar aqui pra vocês. Esse aqui é o volume 5, a capa do volume 5. E também ao preço de R$12,90. Toda a coleção ela foi lançada, né, ao preço de R$12,90. Que época boa, hein? E aqui tá o último volume, né? Volume 6. Com a sua contracapa, que vocês já tinham visto, né? E ao preço também de R$12,90. É uma obra classificada para maiores de 16 anos. É isso que eu queria dizer pra vocês, ó. A minha descolou, tá? A capa descolou do mangá, e aqui o primeiro capítulo também tava quase saindo, né? O primeiro capítulo não, o primeiro caderno aqui do encadernado. Enfim, tem como consertar isso aqui, é bem simples, é bem tranquilo, tá? E eu sei fazer isso, e eu posso até fazer um vídeo pra vocês ensinando como é que faz. Continuando aqui minhas leituras, antes de eu falar de Tokyo Ghoul, Takagi. Isso aqui é daquele dos mangá que, quando você tá em ressaca literária, você não tem saco pra ler nada, você tá sem paciência, sem tesão, sem vontade nenhuma pra poder ler alguma obra, algum mangá, ou assistir algum filme, bom, Takagi é daquelas obras que você senta, lê, é leve, é divertido, não tem tantas premissas assim do tipo, cara, eu não vou me surpreender, é uma coisa revolucionária. Não, é uma obra bobinha, é uma obra engraçada, é uma obra até um tanto quanto infantil. E a gente, né, vai acompanhar aqui a Takagi, essa personagem aí, e esse outro rapaz aqui, que é o Nishikata. E a premissa da obra é a Takagi fazendo pegadinhas com o Nishikata e o Nishikata tentando, né, revidar fazendo pegadinhas, só que ele sempre cai nas próprias pegadinhas também. É divertido, é uma obra leve, é uma obra legal, tem um leve romancezinho entre os dois também, que é apontado já no primeiro capítulo. E assim, é uma obra daquelas que você pega pra ler um capítulo ou outro só pra que você reaqueça a vontade de poder ler. Isso aqui não é prioridade, tá? É daquele tipo de obra que não é prioridade nenhuma na sua coleção, não é prioridade nenhuma na sua pilha de leitura. É aquelas obras que você deve ter na coleção para que quando você não sentir vontade nenhuma de ler, esteja aí o Takagi para você ler. É uma obra publicada inicialmente ao preço de R$ 24,90. Porém, tem obra que é nesse mesmo estilo e que eu considero melhor. Por quê? A releitura dela é melhor do que Takagi. Eu sou Sakamoto. Isso aqui, cara, quem é Sakamoto, é uma obra que eu considero muito melhor do que Takagi, nesse quesito de ser aquela obra divertida, nonsense, despretensiosa. E, cara, a Nami-san trabalha aqui de um jeito que você pode reler isso aqui 15 vezes, que você vai rir as 15 vezes. Enfim, era só um exemplo, tá? Mas tá aí, Takagi é uma coleçãozinha que talvez eu pegue um volume 2 ou 3, pra sempre manter essas coisinhas bobas aqui. Mas é uma obra assim que, cara, eu não vejo nem sentido em fazer a coleção completa, pelo menos assim, como prioridade número 1. Aquela obra que você vai pegando de vez em quando, você pode pegar volumes soltos também, tá? Avulsos, que eu acredito que não vai interferir em nada o desenrolar da história. Agora vamos falar aqui do queridinho dessa leitura da semana. E eu tô impressionado com isso aqui. Tokyo Ghoul. Cara, eu li esse Tokyo Ghoul. Essas minhas versões, essa minha coleção, eu comprei quando a Panini fez um relançamento, né? Aqui no Brasil, há mais ou menos 2, 3 anos atrás. E que teve até uma polêmica, né? De que ela enviou alguns mangás de Tokyo Ghoul com o preço com a edição antiga. E muita gente reclamou porque a edição antiga tinha aquele problema do crack e assim por diante. Cara, Tokyo Ghoul, do Suishida, é muito, mas muito bom. Só nesses 2 volumes aqui, eu já percebi que a obra tem um imenso potencial. Mesmo o Kaneko, né, o Kaneki aqui, sendo um besta, né, no começo, até aqui então ele é um besta, né, mas eu acredito que ele venha a mudar, a melhorar, eu espero. Cara, a obra aqui, ela tem um universo interessante e ela tem um desenvolvimento do universo interessante. E cá entre nós, eu curti bastante a arte desse mangá. Me lembrou muito The Killer Inside. Vou até pegar aqui pra vocês, tá aqui do lado. Aqui, ó. Me lembrou bastante a arte do The Killer Inside, que é um dos meus top mangás que eu já li, né? Só que o The Killer Inside ele tem uma arte parecida, só que eu acredito que seja melhor, porque o autor consegue esticar mais o potencial dos personagens, das caretas, das feições e até mesmo do roteiro e assim por diante. Opa, mostrei demais. O The Killer Inside é muito, muito, muito bom. Se você nunca leu, né, ela é completa em 11 volumes. E cara, aqui o que o Suishida faz? Ele apresenta a gente um universo, um mundo que existe os ghouls. E
Cara, os Ghouls não são simplesmente monstros, né? Tem uma sociedade por trás, tem organizações por trás, tanto do lado dos Ghouls, quanto daqueles que combatem os Ghouls, né? A favor da sociedade humana. A gente vê aqui as tramas, a gente vê as dificuldades também da vida de um Ghoul. A gente literalmente tá assistindo aqui o desenvolvimento de uma pessoa que não é nem mais humano e também não é mais um Ghoul. É uma premissa que todo mundo sabe, né? Pelas próprias sinopses, todo mundo já vai saber, né? Que o Kaneko, ele sofre, né, na mão de uma Ghoul e acaba que ele se torna meio Ghoul. E ele fica, né, caminhando entre os dois mundos. O interessante, o legal aqui, é a gente observar essa visão do Kaneko, né, do Kaneki, de como é você não ser mais nem humano e também não ser nem um Ghoul completo. E ao mesmo tempo, né, você pode ser os dois com uma extrema perfeição. E é muito interessante o desenvolvimento da história, é muito interessante os personagens em si são muito interessantes, e também é interessante o sistema, né, que funciona nesse mundo aqui, que tem até alguns tipos, né, até então foi apresentado 2 tipos de Ghouls que podem utilizar o seu sangue, né, seria quase um sangue, né, tipo o Togenyanki, pra quem já assistiu o anime ou leu o mangá. Mas é bem interessante, tá? Gostei, pretendo finalizar essa coleção aqui ao longo dessas semanas, não vou parar a leitura. E esse volume 1 e volume 2, né, na época eles foram vendidos ao preço de R$ 33,90 aqui no Brasil. Bora finalizar. Então tá aí, turma, essas foram as minhas leituras, né, que eu realizei essa última semana que passou. Bem interessante porque eu consegui ler, basicamente, um mangazinho por dia, né, e isso pra mim é o mínimo, né, pra quem lê e coleciona mangás. Ainda mais uma pessoa como eu, que tem uma coleção um tanto quanto grande e extensa, né, então eu preciso, né, fazer essas leituras pelo menos uma por dia, concluir pelo menos um mangazinho por dia, pra deixar a minha coleção, querendo ou não, num checklist legal pra mim, né, no meu ponto de vista. Enfim, quero agradecer vocês pela presença cotidiana aqui no canal, porque a gente tem vídeo diário, todo dia saindo entre as 6 às 8 horas da noite, vídeo novo aqui no canal. Já avisando, a gente vai ter aqui um plantão de vídeos, né, digamos assim, nos próximos dias, nas próximas semanas, de breaking news. Tem muitas notícias no mundo dos mangás acontecendo cotidianamente, semanalmente e principalmente mensalmente. E eu quero trazer essas notícias fresquinhas, atualizadas, para que vocês fiquem mais por dentro do mercado dos mangás aqui no Brasil. Se você tem alguma dica, alguma sugestão, deixa por favor aí nos comentários, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho para que você receba as notificações diárias dos nossos vídeos aqui, produzidos no Mais Um Colecionador. Deixa o like e, bom, eu espero ver você no próximo vídeo. Então, valeu, falou e tchau.